participantes. Bom. Antônio de Souza Alencar. Antônio de Souza Alencar. Antônio Tadeu Correia. Presente, professor. Camila Santos Garcia. Presente. Santos Garcia. Carmen Samara. Presente. Caroline Brito. Ou acho Brito. Kowalski, isso. Perdão. Fernando Cardoso do Amaral. Presente, professor. Me ouve? Estou escutando super bem. Obrigado. Jaqueline Silvestre. Presente. Jaqueline Silvestre. Jaqueline Silvestre. Jaqueline Galiza. Presente. Carla Evelyn. Presente. Maicon Duarte. Presente. Maicon Duarte. Pedro Henrique Borges. Presente, doutor. Pedro Henrique. Ok. Raiza Melo. Presente. Raíssa, perdão. Melo Nunes. Rodrigo Maciel. Está presente, viu, doutor? Sim, já te coloquei presente, Pedro Henrique. Rodrigo Maciel. Rodrigo Maciel. Vitor Clemente Silva. Presente. Beleza. Bom, abrir o WhatsApp aqui. Doutor? Oi, sim, diga. Bom dia. O senhor chamou Antônio Alencar? Alencar? Antônio Alencar. Professor, Antônio... na área aqui, o Rodrigo Maciel Machado. Eu cliquei, mas não ia microfone, tá? Não se preocupa, Rodrigo. Como que é o companheiro Antônio Alencar falou, né? Antônio Souza de Alencar. Tá. Antônio, Oi. deixa eu ver se não tá com outro sobrenome aqui, peraí. Você não tá na minha lista de otorrino, tá? Ellen Borsoi também, professor. Como? Ellen Borsoi. Ellen Borsoi. Aqui. Achei. Obrigada. Doutor Ivanir Alisson, Sabino. Alisson também, não? Quem não... Quem não... Ivanir Sabino. Ivanir... Peraí que mudou tudo aqui, cara. Ivanir... Aqui. Perdão que mudou aqui a lista de chamada, peraí. Antônio de Souza Alencar, que eu não tô achando mesmo. Na lista aqui. Você chamou um dos primeiros, doutor, antes do outro Antônio. Afonso Costa Alvarenga, Alisson Oliveira, Amanda, Antônio Tadeu Doutor Correia. Alisson está aqui. Alisson tá aí? Sim, eu só estou Beleza. usando o celular da Carla aqui.
Ah, tá. Beleza. Vamos lá. Vou chamar os que não. Carla Cauane. Isso é do bom semestre. Carolina Ferreira, tá aí? Lista de participantes. Não. Edilson é do nono. Fábio Assunção. Fábio Assunção, tá aí? Felipe de Jesus. Francisca do nono. Frederico Nunes. Ah, ela ficou misturada aqui. Nono semestre com um. Por isso que tá dando essa bagunça. Bom, quem tá aí que eu não chamei? Antônio Alencar. Antônio Alencar, o seu nome não tá aparecendo aqui para mim, tá? Na lista. bom. Entra em comunicação com a Jo para ver isso aí, tá bom? Beleza? Tranquilo. Tranquilo? Mas você não vai ficar com falta, não. Não se preocupe, tá? Beleza? Beleza. Tá bom, então. Vamos lá. Bom, cadê o WhatsApp da delegada? A delegada vai continuar sendo a. Como? Eu esqueci o nome dela. Puxa, perdi, perdão. Carmen Samara. A Carmen Samara, né? Carmen Maicon. e o Michael, né? Então Carmen, agora eu já estou te mandando o livro. Eu tenho um livro aqui em PDF, tá? O Diamante. Tá ok. Acabei de te mandar, tá? Está em espanhol o livro. Deixa eu ver se consigo mandar ambas. Aqui. Deixa eu abrir a terceira aula. Ô, doutor, eu acho que você consegue postar o livro e todas as aulas pela própria plataforma do Teams. Isso. E pelo WhatsApp você não consegue mandar pelo tamanho, provavelmente, entendeu? Entendi. Como que é, Michael? Eu recebi aqui o livro. Ah, então é porque tem um tanto de Já. dados que transfere, entendeu? Então provavelmente deve ter. Jaque, eu já vou te mandar, Jaque Galeza. Que daí você já joga no grupo, tá? Tá, peraí. Tá bom, Samara. Pode mandar que eu já jogo lá, se a galera quiser já ir acompanhando. Aqui. Só um minutinho. Aqui, aula de adição. Bom, hoje a gente vai falar sobre anatomia, audição, biofísica e fisiologia auditiva. Tá bom? Para começar. Mesmo sistema. 2 parcial, 20 pontos cada uma. Um trabalho prático, tá? Que a gente vai fazer. Como vocês preferem fazer o trabalho prático? Vocês preferem uma prova ou vocês preferem entregar um trabalho para mim? Como que vocês preferem? Vou deixar para vocês trabalharem. Lembrem que vocês têm esse semestre, vocês vão ter tanto otorrino, urologia e semiocirúrgica comigo. A semiocirúrgica é a mais pesada de todas, tá bom? Pelo volume de matéria, tá? É muito volume, bastante volume de matéria, como urologia também, tá? Otorrino específico, tá? Direto. Quem acenou a mão e quer falar alguma coisa? Laiane Campo? Ela tá sem microfone, doutor. Ela mandou mensagem aqui no grupo. Pediu para avisar que ela e o Igor estão assistindo a aula. Ah, tá. Não, eu vou fazer a chamada agora 2 vezes, tá? Fazer no comecinho e no final, tá bom? Tá Das ok. duas, tá bom? Aí quem entra no meio aí vai poder, beleza? Bom, vamos começar aqui por anatomia, tá? Vamos fazer só um recordatório sobre a anatomia do ouvido e depois vamos entrar em biofísica e fisiologia auditiva, tá bom? Aqui. Ah, eu tava esquecendo de gravar já.
Tá gravando? Ah, o Rodrigo tá gravando. Beleza. Ô, gente, eu já disponibilizei o material lá no grupo de materiais, tá? O livro. Depois eu vou te mandar, Jaqueline, as 2 aulas para você lançar para mim, tá bom? Tá passando os slides aí? Ou não? Ah, sim, professor. Beleza. Vamos lá. Bom, então eu vou começar pelo aparato auditivo. O aparato auditivo ele está formado tanto por uma porção que é periférica como uma porção central, tá? Desde o ouvido Para ficar melhor a visualização de todos, professor, por gentileza. Como? Ah, tá na... Já sei o que está acontecendo. Peraí. Vou compartilhar a tela inteira, calma aí. Aqui. Aí. Agora estou observando tela inteira, né? Vamos lá. Perfeito, mestre. Obrigado. Beleza. Então, hoje vamos falar sobre anatomia e fisiologia auditiva, tá? Aqui vamos conversar sobre o aparato auditivo, que ele é formado por 2 porções, tá? Uma periférica e uma central. Tanto a periférica está formada por todo o conduto auditivo externo, médio, formado pelos membrana timpânica, cadena de oecílios, até chegar à cóclea e a comunicação com o nervo vestibular, né, coclear e vestibulares. A porção central, em si, ela vai ser a captação de todas as ondas mecânicas de propagação que vão entrar pelo conduto auditivo externo, né, e vão ser transmitidas pelas porções do aparato auditivo. Em cada porção do aparato auditivo, por exemplo, no conduto auditivo externo, quero que vocês observem, desde o pabelhão, ela vai ter um tipo de cartílago revestido por um epitélio para que faça com que aquela onda de propagação mecânica, ela não perca a tonalidade, ela não perca a força, ela não perca nem a captação de som grave e som agudo. Para que faça com que o tímpano, né, ele receba a maior qualidade de som possível, ok? Por quê? Porque ela tem que fazer a transmissão dessas vibrações de ondas mecânicas para quem? Para a cadeia de oecílios, tanto o estribo, o junque, e cada um deles vai começar a fazer vibrações, né? Essas vibrações, elas vão estar traduzidas e vão estar segmentadas com a primeira porção da nossa cóclea. Então, a cóclea, ela vai estar dividida em várias porções, tanto numa perilinfa como uma endolinfa, e essas 2 porções da cóclea, elas vão estar relacionadas ao intercâmbio de solutos. Lembrem lá no mecanismo de difusão, antigamente, que tinha que ocorrer a saída de sódio para poder entrar potássio, para poder ocorrer, por exemplo, no mecanismo de contração muscular. No mecanismo de contração muscular, que tem que entrar o sódio para poder fazer que libere, tem que entrar o cálcio, o sódio para poder liberar aquele cálcio intracelular para poder ocorrer o processo contrátil. No aparato auditivo, da mesma forma. Bom, então vamos falar particularmente de cada sistema. O ouvido externo, ele vai estar constituído desde o pabelhão auricular e o conduto auditivo externo, né? Vai estar composto por cartílago, revestido por um epitélio, tem o objetivo de conduzir toda essa onda de propagação, né? Ele vai até a fossa cranial,
está constituído que ele tem a presença de uma glândula acerimosa, onde produz o nosso cerume, né, composto por selo. Então, ele vai ter uma porção cartilaginosa, que é bem abundante, com abundância de conjunto, de tecido conjuntivo, né? Ele vai estar debilitado desde o pabelião auricular ao começo pela membrana do tímpano, o tímpano, ao conduto médio. O conduto médio, como eu falei para vocês, ele vai estar composto por 3 peças ósseas, né? Vai ser a zona de recepção e tradução, recepção e vibração daquelas ondas de propagação mecânica. O conduto auditivo externo, desde composto pabelião até o conduto auditivo externo e a porção externa da membrana timpânica. O conduto auditivo externo, dentro do nosso pabelião auricular, ele vai estar dividido por porções, ok? Essas porções são chamadas desde o hélix, tá? O antitrálago, nosso antihélix vai ser a formação para a condução do som ao conduto auditivo externo, e o conduto auditivo externo vai ter tanto uma porção, que vai ser fibrocartilaginosa, né, que vai estar composto pela glândula ceruminosa, e uma porção óssea. Essa porção óssea, ela vai estar relacionada a já o conduto auditivo externo e a comunicação com a nossa membrana timpânica, tá? Desta forma. Bom, essa é a simples vista de uma membrana timpânica, né, saudável, translúcida, característica um pouco cinzenta, impermeável, né, sem descontinuidade. Bom, ouvido médio, ele tem uma função de receber, quero que vocês observem, todas essas ondas de propagação mecânica, e elas fazem com que essa vibração, a membrana do tímpano, ela faz com que os uecílios, tanto o junco, o estribo e o cavalo, eles fazem essas vibrações, né? E elas fazem com que, com a comunicação da cóclea nos órgãos de corte, desde a perilinfa e a endolinfa, façam um intercâmbio de solutos. E esses intercâmbios de solutos, eles vão traduzir todas essas vibrações para a produção do som, tá? Bom, aqui tem algumas particularidades, desde com o ouvido médio. A caixa timpânica, ela tem um recesso hipotalâmico, né? Nós temos parede tanto ventral como anterior, que corresponde à trompa de Eustáquio, desde a superior. Inferior está relacionada à veia jugular, posterior tem a nossa apófisis mastoide, acompanhado do nervo facial, que é muito importante, e externo uma cadena austicular que está composta pelos nossos uecílios do ouvido médio, que é o martílio, o junco e o estribo. Lembrem que a aula de anatomia é só para a gente lembrar. Eu vou começar a cobrar vocês só sobre fisiologia, tá bom? Bom, a caixa timpânica, como ela funciona? Ela está composta desde uma região lateral pela membrana timpânica, né? Superior está relacionada ao começo dos nossos uecílios, desde o martílio, o junco e o estribo, tá? O martílio, ele é composto, que ele é o maior, né? A maior peça óssea, né? O junco, ele tem a maior flexibilidade, e o estribo, ele é menor, só que ele tem a conectividade com o plexo timpânico, né? Ou plexo de promontório. Esse plexo de promontório, ele vai estar responsável pela comunicação com o 7º par cranial para realizar a transmissão sonora. Bom, desde a parede medial da caixa timpânica, a gente tem a presença de algumas ventanas. Essas ventanas fazem comunicação, né, com o promontório para poder realizar o transporte dessas fibras nervosas. Bom, essas fibras nervosas fazem com que chegue toda a informação dentro do nervo coclear.
terminar isso aqui. Cadê minha outra? É aqui. Aqui. Bom, então, dentro da audição, nós temos que lembrar que dentro da cóclea, a gente vai ter umas células, que são as células detectoras e transdutoras, né? Que elas vão tanto ter o objetivo de receber toda essa informação, que vai ser chamado de labirinto, né? Labirinto ósseo, labirinto membranoso, para poder traduzir essas informações. Então, a gente vai ter o órgão espiral de Corte. Esse órgão espiral de Corte, ele vai fazer com que as variações de pressão, né, desde que consequência de chegada dessa onda de propagação mecânica, ela faça com que as rampas ela ocorra uma vibração. Essa vibração ela vai ser transmitida toda essa informação pelo órgão de Corte e essas fibrilas, e elas vão levar toda essa informação para as ramificações e terminações nervosas do nervo coclear. Bom, então como ocorre a propagação de onda mecânica? A propagação de onda mecânica, ela é gerar a acústica em si, ela estuda o quê? A geração dessas fibras, vibrações mecânicas. Então, a propagação do som, né, ela só pode se realizar através do meio elástico. Então, se a gente colocar num vácuo, vai ser difícil a propagação desse som. Então, para poder transmitir o som, a gente vai ter que ter uma fonte e um receptor, ok? E um meio que vai ser o ar. Bom, então, para poder ocorrer essa propagação do som, o som vai depender desde a velocidade, que ela vai depender tanto da elasticidade e da densidade, né? E se tem alguma interrupção, característica do objeto, né? A onda ela pode, por exemplo, a propagação do som da onda original, ela pode variar de acordo também a estrutura, né? Como eu estou transmitindo essa onda de mecânica para o computador, se, por exemplo, estivesse um material metálico, de repente, a onda mecânica, ao choque da onda metálica, ela pode fazer uma refração. E essa refração ela pode estar retorcida. Outro exemplo, se caso estamos numa aula e está na aula só, eu estou ministrando a aula, num espaço determinado, e da aula está a Ellen e está o Maicon, ok? Só que o Maicon está sentado lá atrás e a Ellen está sentada aqui na parte da frente. Como tem poucas pessoas na sala, o que acontece? Quando eu emito a onda de propagação, o que acontece com o Maicon? As informações que vão chegar ao Maicon, elas vão chegar sobrepostas. Por quê? Porque vai depender da estrutura do local, então ela vai fazer uma superposição de palavras, ok? Porque tem poucas pessoas e ocorre que vira um local acústico, um local de acústico de variação. Então, o som, ele vai ser tanto uma propagação de uma onda energética, mecânica, através do meio elástico. Então, vai ocorrer uma perturbação mecânica que é capaz de excitar todas as estruturas auditivas. Quem são as estruturas auditivas? Lembra que nós temos uma zona periférica, uma porção periférica e uma porção central, né? A porção periférica, composta lá pelo o nosso conduto auditivo externo, conduto auditivo interno, conduto auditivo médio e interno, ok? Já nervo auditivo coclear já está na zona
região central. Então, nós temos que estimular essas estruturas auditivas para poder ter tanto a absorção e a condução e a tradução dessas ondas de propagação. Para ocorrer essa onda de propagação, necessita-se que essa onda propagativa tenha um movimento oscilatório. Esse movimento oscilatório ele vai depender desde o período e a amplitude dessa onda, para ocorrer a perturbação mecânica. Quais são as características que a gente tem dos sons, do sonido? O sonido, ele tem uma característica desde a altura, intensidade, desde a duração, o timbre, né? A altura, por exemplo, a gente pode diferenciar de agudo e grave, com a intensidade pode ser forte ou pode ser suave. A duração pode ser larga, pode ser curta, ou timbre, que dá determinado a instrumentos musicais. Tá? Então, a ressonância, ela vai ser que aquela capacidade de um corpo para poder emitir um som. Só que ela vai depender daquela estrutura molecular. Desta forma, a gente vai ter os nossos fenômenos acústicos. Os fenômenos acústicos, então, ele vai depender do som, que vai ser a intensidade daquele som, amplitude, e o objeto que ele vai absorver. Esse objeto ele pode tanto refletir esse som, como ele pode absorver, por exemplo, em estúdios, por exemplo, em carro, que a gente tem essa absorção de sons externos pela acústica do carro, ou esse som ele pode simplesmente ser refratado. Bom, para poder ocorrer essa refração, a gente tem a pressão acústica. A pressão acústica, ela vai estar associada àquele tipo de energia transmitida. Então, toda a intensidade de som, ela chega a uma superfície e ela vai medir aquela energia que está liberada. Então, a intensidade do som faz com que aquela quantidade de energia, né, atravesse uma unidade de área ou uma unidade de tempo. Para a gente poder tentar conseguir medir essas ondas, né, a gente tenta medir a sensibilidade auditiva, né? Então, a gente vai tentar medir quem? As frequências. Então, a gente vai estudar pela audiometria. A audiometria, simplesmente, ela vai medir a frequência de ciclos por segundo, traduzido em hertz, em grau de perca auditivo, que pode ser tanto normal até profundo. Tá? Quanto maior a perca de risco, menos grave, quanto maior o som forte estiver e menos perceptibilidade, mesma captação de som a pessoa tiver, maior o grau de perca auditiva. Tá? Então, como ocorre o mecanismo de audição? Dentro do ouvido médio, lembra que a gente tem os nossos utensílios do ouvido. Caso ocorra desta forma, observe a imagem do lado esquerdo. Ocorra alteração desse conduto, tanto o externo, o médio e o interno, objetos que estão interferindo a passagem dessa onda de propagação, que lembre que o conduto auditivo externo, ele está revestido, tem desde o nosso pabelhão, uma zona cartilaginosa e uma zona óssea. Está revestido por um epitélio. E esse epitélio, ele faz com que toda aquela onda de propagação passe com a melhor qualidade possível e chegue ao tímpano com a melhor qualidade possível. Se tiver alterado essa estrutura, a presença de algum cerúmen, alguma inflamação, a presença de pus, por exemplo, né? Um objeto estranho, né? Um corpo estranho, por exemplo, principalmente em crianças que frequentemente colocam brinquedos no ouvido,
essa onda de propagação ela não vai chegar numa qualidade adequada no tímpano, então não vai ocorrer uma vibração também adequada do nosso condutor aditivo médio, que ele tem a função, né, de receber toda aquela informação e poder conduzir a quem? A nossa cóclea, um condutor aditivo interno. Bom, então a nossa mecânica da audição, ela vai depender desde da condução da onda de propagação até o ouvido interno, e dentro da nossa cóclea vai estar presente o nosso caracol. Esse caracol, como eu estava falando para vocês, cada porção da cóclea, ela vai estar cheia de terminações nervosas. Essas terminações nervosas, ela vai estar em comunicação, tanto a rampa timpânica como a rampa vestibular, né, na nossa endo e paralinfa. Dentro do órgão de Corte, ela vai receber toda a informação, ela vai traduzir a informação e ela vai transmitir essas ramas terminais do nosso nervo coclear. Então, esse movimento que ocorre de líquido, a gente vai ter uma fisiologia auditiva, ok? Esse movimento de líquido, tanto perilinfático como a vibração dessas membranas basilar, elas vão fazer com que ocorra a produção dos sons, tá? Vai ser um movimento ondulatório, de ondulação, né? Esse movimento de ondulação vai fazer com que as cílias recebam toda a informação pela rampa média, que vai receber a informação de ambas rampas, dentro do nosso órgão de cóclea, para transmissão pelas ramas terminais. Bom, então a gente vai ter um potencial que chama potencial endococlear. Esse potencial, como eu estava falando para vocês, lembrem que ela tem uma variante de concentração, como no processo contrátil, que tem que entrar cálcio para poder entrar sódio para poder liberar o cálcio endotelial para poder fazer o processo contrátil. Aqui é da mesma forma. A concentração de sódio, por exemplo, na endolinfa, ela é muito maior que na paralinfa. Então, o que ocorre? Essa variante de pressão, ela faz uma variante elétrica também. Então, a gente tem tanto potencial, né? Potencial químico como potencial elétrico. Então, esse variante de potencial faz com que ocorra as vibrações da cóclea. Então, você tem a perceptividade do som e a tradução desse som. Então, a gente tem uma diferença de potencial para poder ter a detecção desse som. Bom, então, para a gente analisar toda essa frequência de som, a gente tem 3 mecanismos. Desde que o som ele é mais intenso, né? As células ciliadas elas vão estimular aquelas terminações nervosas, né? Dependendo de uma frequência mais alta. Então, ao mesmo tempo que aquela vibração está ocorrendo, a gente vai ter um maior número de células excitadas, né? E o número dessas fibras vão traduzir toda a informação de uma só vez, ok? Bom, então para poder ocorrer a condução nós vamos depender. Lembrem que nosso aparato auditivo, ele tem uma transmissão que ela vai ser aérea e uma perceptibilidade óssea, né? Então, o som ele vai poder ser a transmissão do som ela vai depender desde uma perceptibilidade óssea, aérea, né, condução aérea e uma perceptibilidade óssea. Bom, particularmente, né, a gente utiliza o som em alguns métodos exploratórios, por exemplo, ecografia, né? Não entra para vocês particularmente essa parte. Bom, os fenômenos acústicos, o que ocorre? Desde a reflexão, o que vai ocorrer com a reflexão? Quando você emite aquele som sonoro, né, ele vai encontrar um obstáculo, dessa forma.
automaticamente ele vai ser refletido, dependendo da característica do objeto. Então, como na luz da mesma forma. Na luz, dependendo da qualidade da luz, por exemplo, se a gente colocar um espelho aqui, aquela luz ela vai ser refletida automaticamente. Já no som, depende da intensidade do som, da qualidade do som e do objeto que vai ser refratado, ok? E da acústica do local. Por exemplo, aqui em casa eu estou sozinho, então eu tenho uma acústica, eu posso ter sobreposições de palavras. Isso a gente vai chamar de reverberação. Essa reverberação, o que ocorre? Lembra que a gente tem que ter uma fonte sonora e um receptor. O receptor é o nosso conduto auditivo. A fonte sonora de som, ela vai emitir diretamente uma onda sonora. Essa onda sonora, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem. Se a gente colocar a Ellen como na primeira fila e o Michael na última fila, o que vai ocorrer? A Ellen, ela vai ter a recepção daquele som direto. Só que o Michael, que está lá atrás, o que ocorre? Dependendo da acústica do local, pode ocorrer sobreposições de palavras, ok? Pela acústica, porque a liberação do som, ela vai em todos os ângulos, ok? Independendo da acústica. E dependendo da acústica, ele pode ser refratado. Ocorre uma refração, e essa refração, o Michael ele vai escutar desde a onda direta, que está vindo a ele, como um som refratado. Dependendo da qualidade acústica do local, essa onda ela pode pegar mais velocidade que o som direto. E ela pode chegar primeiramente que o som emitido direto pelo professor lá na frente. Deu para me entender aí? O que é reverberação? Sim, doutor. Mas seria mais ou menos o eco que a gente está acostumado a dizer ou não? Isso, o eco. É a sobreposição de palavras, tá bom? Entendi. Isso onde você vai encontrar em salas vazias, que tem uma maior acústica, né? Bom, a refração simplesmente é quando aquela onda sonora ela passa desde um meio ao outro, né? E ela varia, ela varia, ela experimenta só um movimento contrário de velocidade e direção. Já a interferência é como quando aquela onda sonora, né? Ela é resultante, ela tem um ponto de referência e você coloca, por exemplo, tem um som, eu vou colocar no meio uma parede de isopor, por exemplo, né? Então vai ter a primeira onda, ela vai ter uma intensidade, ela vai ter uma vibração, ela vai ter uma condução. A onda 2, resultante a uma interferência, ela já não vai ter, ela vai ter uma diferença tanto na longitude, como na intensidade, como na velocidade. Bom, a pulsação, ela vai diferenciar na frequência, que ela vai ser chamada periódica. Cada subida e cada descida daquela frequência, daquela longitude de onda, ela vai chamar de uma pulsação. A pulsação, ela vai diminuir gradualmente, intensamente a cada emissão de som. Por exemplo, a gente tem 100 ciclos, 101 ciclos, ok? Estamos no volume 10, eu vou aumentar para o volume 20. Então, eu vou aumentar a frequência, a amplitude e a velocidade. Vamos lá. Bom, então a gente vai ter a etapa desde... Só um minutinho aí.
Alguém tem alguma pergunta? Só ajeitar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Não. Não, certeza? Eu não estou sabendo nem fazer a pergunta. Depois que eu estudar um pouco, eu sei. Não se preocupa, tá, gente? Eu vou passar uns exercícios para vocês, tá bom? Para vocês fazerem. Beleza. Ótimo. Deixa eu só... Bom, aqui é só para a gente repassar. Fisiologia da audição. A gente vai ter etapas, né, para poder ocorrer essa fisiologia da audição. A etapa, ela... Peraí. Que coisa. Peraí. Cara, não tem um preto aqui. Pronto. Vai. Agora sim. Bom. Para poder ocorrer as etapas da audição, né, a gente tem, então, que ter a transmissão do som, né, que é o ponto, a condução, tanto a transdução, aonde que vai ocorrer a transdução? Quem que pode me responder? Vai ser na membrana timpânica, quando ele reverberar ali nos ossículos? Isso. Lá na membrana timpânica, Michael, vai ocorrer essa transdução, né? Que ela vai receber aquela onda de propagação mecânica. E aonde que vai a transmissão? Ela vai ocorrer por onde? A condução. Então, ela vai receber então aqueles estímulos que são procedentes do meio ambiente. O conduto auditivo externo, doutor. Uhum. Então, o órgão periférico, né, que a gente é o nosso conduto auditivo externo, o médio e interno, o externo e o médio, eles vão conduzir aquela onda de propagação, né? Então, lá na membrana timpânica vai ocorrer que aquele som ele vai se transformar, né? Perdão. Aquela membrana vai receber, fazer com os utensílios ocorra uma vibração, né? E aí, lá no conduto auditivo interno, vai ter que aquele som ele vai se transformar na cóclea, ok? Aí a gente tem a nossa paralinfa e a endolinfa, lá no órgão de Corte. Aí, nosso órgão de Corte vai fazer com que aqueles impulsos elétricos, né, estimule impulsos elétricos, né, e ocorra uma tradução daquela onda de propagação, ok? Para poder emitir a veiculação daquele som, tá bom? E aquela veiculação daquele som passa nosso sistema nervoso central, desde aquela... Lembra que a gente tem as cílias, que vai passar as ramas terminais do nervo coclear até o nervo auditivo. Beleza? Bom, então a gente vai ter a transmissão do som. Que ela Você vai pode repetir isso daí, por favor? Tá, vamos lá.
Então, a etapa, como vai ocorrer? Ela tem nosso órgão periférico e um órgão central, né? As duas porções, porção periférica e porção central. Então, a transmissão do som, né? O órgão periférico, ele vai conduzir o som, né? O externo e o médio, e ele vai se transformar onde? No ouvido interno. Lá no ouvido interno que ele vai ocorrer o quê? Uma transformação, uma tradução e uma emissão de som, que vai ser aquela veiculação. Então, a tradução, ela vai ser desde lá do estribo, que está vibrando em comunicação com a cóclea, né? Que ele vai transmitir todo aquele som que ele vai fazer com a endolinfa e a paralinfa vibre, né? Aquelas duas membranas vão vibrar, fazer a estimulação do órgão de corte. O órgão de corte faz com que as cílias recebam maior informação e estabilidade, e essas cílias vão gerar uma veiculação de comunicação às ramas terminais do nervo coclear e transmitir aquele som ao nervo auditivo, ao sistema nervoso central e por aí vai. Deu para entender? Então a gente vai ter um conjunto, né? Desde o estímulo externo a os estímulos procedentes do ambiente. A gente vai fazer uma condução desse som, ele vai vir desde o conduto auditivo externo, membrana timpânica, aí conduto auditivo médio, realizar uma transdução desse som. Então, passou da membrana timpânica, ocorre uma transdução desse som, ok? E a partir do estribo, a hora que o estribo está vibrando em comunicação com a cóclea, ocorre uma veiculação desse som. Deu para entender? E na porção central, ocorre a transmissão desse som ao sistema nervoso central. Deu para pegar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quando a veiculação, ela ocorre onde, doutor? A veiculação, ela ocorre desde quando chega aquela onda de... Lá no estribo, é? Isso. Lembra que o estribo tem o junco, o martílio e o estribo, que são lá no conduto auditivo médio. Os três estão vibrando, né? Estão trabalhando os três, lembra? Eles recebem aquela onda propagativa e vibra. Aquela vibração faz com que a cóclea traduza aquela onda de vibração. Aquela vibração vão fazer que... Lembrem, deixa eu ter uma imagem aqui. Perdão. Então, de certa forma, a cóclea vai traduzir e já vai emitir o som. Ela já vai ver, ela já vai... Lembra que... Ela meio que recebe, traduz e já emite o som correto. Isso, automaticamente. Sistema nervoso. Isso. Aqui tem outro resumo. Bom, então, o nosso pabelião auricular, ele é aquela pantalha receptora, ele vai captar as ondas sonoras e eles vão enviar até a membrana timpânica, né? Ele é imóvel. Aí, o que acontece com ele? O externo, ele vai conduzir toda a onda sonora até o tímpano. Lembra que tem uma porção cartilaginosa e uma porção óssea. Ele tem como função proteger também o ouvido médio, né? E ele tem a funcionalidade de igualar essa temperatura do ambiente externo ao ouvido médio, né? Ele tem como proteção, por exemplo, você vai entrar numa piscina, ele tem uma função de proteger o ouvido médio. Já na fisiologia do ouvido médio,
Lembre que a gente tem, a partir da membrana timpânica, a gente vai ter a nossa cadeia de oecílios, né? Nosso estribo, é o osso junque, martílio e o estribo, né? O estribo vai estar em comunicação com a cóclea. O estribo vem pelo nome, pela forma dele, forma de um estribo de cavalo, de cilha de montar. Lembra que o mais voluminoso é o martílio, tá? E o mais flexível. Aí, o que acontece? Ele vai ter uma ventana oval. Essa ventana oval, dentro da nossa caixa timpânica, vai fazer com que ocorra a comunicação do nervo vestibular com o nervo auditivo, tá? Bom, dentro do nosso conduto auditivo interno, a gente tem a nossa trompa de Eustáquio, né? Que ela tem uma porcentagem de rica produção de germes. Ela também tem a conexão com o nervo lingual e ela vai dar comunicação com quem é a nossa trompa de Eustáquio? Com a cavidade nasal. Então você vê frequentemente, por exemplo, em pacientes menores, principalmente lactantes menores, quando eu falo pacientes que são de idade maior a 1 ano, maior a 3 meses, né, até 4 anos, são os lactantes menores, essa trompa de Eustáquio, ela não está bem desarrolhada ainda, e ela tem uma arquitetura que ela é mais plana. Então, a zona, ela é característica e prominente de proliferação de germes, de micro-organismos, principalmente bactérias e vírus. Ok? Bom, tanto a abertura como o fechamento dessa tromba de Eustáquio, ela vai estar relacionada com a produção de salivação e a produção de deglução pelas glândulas. O que acontece? Na comunicação da trompa de Eustáquio, a gente vai ter as glândulas submaxilares, sublinguais, e elas vão fazer com que ocorra muita produção, né, de saliva ou muita produção de alteração na deglução. Então, esse produto, ele pode ingressar na trompa de Eustáquio e gerar, que ali é um campo estéril, gerar a produção de micro-organismos, ok? Bom, dentro do conduto auditivo interno, lembra que a gente tem uma cóclea, né? Eu quero que vocês lembrem. A ventana redonda, ela vai ser a comunicação posterior com o nosso estribo. O nosso estribo vai estar dentro da nossa caixa mecânica, caixa timpânica, né? A comunicação do estribo, ela vai ser pela ventana oval, né? Desde a região vestibular, ela vai estar, a nossa região vestibular, ela vai estar dividida em duas porções. Essa porção, ela vai receber esses impulsos de ondas mecânicas, e dentro da nossa cóclea a gente vai ter aqui o nosso órgão de corte, lembre, uma paralinfa e uma endolinfa, né? Essa endolinfa, a gente vai ter uma rampa vestibular com uma rampa média. A rampa média, ela vai estar relacionada ao órgão de corte. Dentro do órgão de corte, lembra que vai estar presente as cílias. Essas cílias, lembrem, quanto maior a intensidade de som, maior a excitabilidade das cílias. Então, maior vai ser a intensidade que você vai poder traduzir de som, ok? Bom, isso que eu já passei para vocês. E a via auditiva? A via auditiva, ela vai estar responsável pelos gânglios, né, eles vão estar presentes uma área auditiva primária no cérebro, tá? Que a gente chama circunvolução temporal, tá? Que é a parte, a gente chama sublenticular da cápsula interna. Só para vocês lembrarem. Bom,
Alguém tem alguma pergunta até agora? Professor, você poderia explicar um pouco melhor sobre esse órgão de corte, porque eu não consegui me localizar, não, função e... Deixa eu pegar uma imagem melhor aqui. Eu gosto dessa imagem aqui. Aqui, essa imagem. A endolinfa e a paralinfa também, elas estão ligadas também com equilíbrio? Uhum. Gera um potencial de membrana ali. Né? Lembra do potencial de membrana? Que tem o intercâmbio de soluto? É da mesma forma. Assim ocorre a mecânica da audição. Aqui a imagem. Vamos lá. Só para a gente trabalhar. Então, Michael, a gente tem uma onda de propagação, né? Não sei se você está conseguindo me acompanhar. Essa onda de propagação, ela vai passar pelo ouvido externo, conduto auditivo externo, né? Lembra que o ouvido, o conduto auditivo externo está formado por uma porção cartilaginosa e uma porção óssea, ok? Bom, essa condução de som, ela vai passar pelo tímpano, né? Onde vai começar o nosso conduto auditivo médio. Dentro do conduto auditivo médio, essa onda de propagação ela vai chocar pelo tímpano. Então o tímpano ele vai trabalhar, ele vai fazer vibrações para que dentro do conduto auditivo médio, os uecílios, tanto o martílio como o júnquio, o estribo vai estar em comunicação com a cóclea, né, com nossa cóclea. Lembra aquela lá ventana oval? O que ocorre com o estribo? Eles vão fazer aquela vibração, e essa vibração de som, a cóclea, ela vai fazer uma percepção desse som, uma tradução, e ela vai emitir esse som. Como? Lembra que a gente tem terminações nervosas dentro da rampa coclear. Dentro da rampa coclear, aqui, ó, quero que você observe. Tá vendo esses dois redondos? É o nosso órgão de corte. Esse órgão de corte, ele vai ter uma paralinfa, uma endolinfa, e ele vai ter uma rampa vestibular, uma rampa timpânica. E entre ambos vai ter uma rampa média, onde vai estar presente as cílias. Essas cílias, elas vão receber toda a informação dessas vibrações, tanto da vibração da rampa vestibular como a vibração da rampa timpânica. Como vai ocorrer essa vibração da rampa timpânica? Por um potencial endococlear, ok? Pela variação de solutos e uma variação de potencial elétrico, porque na endolinfa, né, na rampa vestibular, ela vai ter uma carga negativa. E na rampa média, ela vai ter uma carga positiva. Então, vai ter que sair e entrar o potássio e o cloro para poder ocorrer esse transporte de informação. Ok? Então, todo trabalho necessita energia. Então, esse momento aí, o sódio e o potássio, ele produz energia para poder que a cília, lá no órgão de corte, capte essa informação, traduza e emita essa informação pelas ramas terminais do nervo coclear. Deu para pegar? Sim, Vai? sim. Não, eu que eu com dificuldade para liberar o som, mas deu sim. Deu? Beleza, então. Alguém tem alguma pergunta aí? Bom, alguém tem uma pergunta? Bom, vou terminar de fazer. Esses slides
Eu vi que o senhor abriu um monte, né? O senhor pode passar todos para nós? Vou sim. Bom, leia o livro, tá? O livro é curtinho, cara, coisa mais fácil do mundo, tá? Mas eu fiz 3 slides curtos para... Só que vocês observem que nos slides só tem, maioritariamente, é só foto, tá? Livro, tá? Deixa eu dar aqui. E eu vou passar as perguntas para vocês, que vocês vão realizar, né? E vocês vão me transmitir elas nas próximas aulas. Só um minutinho aqui, eu tô assim. E vocês vão estudando já pelas perguntas. E vocês vão jogando essas perguntas no livro. Estão me entendendo? Nada vai sair do... Essas perguntas é tipo um direcionamento para a gente só, né? Isso. Hoje vocês já vão receber 5 perguntas para trabalhar. 5 perguntas de otorrino e 5 perguntas de urologia. Como amanhã vocês vão ter 5 perguntas dentro da aula de semicirúrgico. Tá, deixa eu pegar aqui. Abriu. Bom, deixa eu ver. Quem que eu não chamei? Tem algumas pessoas que me mandaram mensagem que estão online, mas não estão conseguindo responder, doutor. Porque estão pelo celular. A Carolina aí, que levantou a mãozinha agora, ó. Carolina. Isso. Carolina Ferreira Gomes. Isso. Aí tem também a Laiane e o Igor. Laiane. Igor. Bom, é o seguinte. Laiane, Igor aqui. Beleza. Quem mais, Carmen? Comigo aqui só falou esses, doutor. Tá bom. Bom, todos com microfone, tá? Semicirúrgico. Felipe de Jesus Rodrigues está falando que está presente aí também, ó. Felipe de Jesus Rodrigues. Ele me mandou mensagem aqui agora, o Tadeu. Agora que eu vi, Tadeu. Tá, vamos, não se preocupe, vamos botar presente todo mundo aqui, calma aí. Tadeu, cadê o Tadeu? Tadeu, mesma situação do Alencar. Manda mensagem para a Jo aí, que você não tá na lista aqui. Não, o meu é Antônio Tadeu, doutor. Foi o Antônio Tadeu. O Felipe estava pedindo aí. Não, já te chamei, já te coloquei presença. Da minha esposa tá aí, né? Rosimeire Machado, né, professor? Espera aí. Rosimeire Machado, tá aqui. Bom, beleza. Próxima aula é o seguinte. Eu peço encarecidamente para vocês conseguirem pelo menos um microfone. Tá bom? Beleza? Porque em uro e semicirúrgica, pelo menos uma cada 15 dias, eu faço uma prova de 5 perguntas. Tá bom? Ela pode ser oral, pode ser escrita, tá bom? Então, peço que tenha um microfone, pelo menos. Tá bom? Todos os participantes, tá? Por quê? Dentro de semicirúrgica, cada provinha dessa vai um ponto para o aluno, tá? Geralmente todos ganham, só que é um método para vocês trabalharem para chegar na final, chegar nas provas. Semicirúrgica não é simples, é meio difícil, é muito volume de matéria, por isso eu já vou realizando as perguntas antes, tá bom? Então peço para todos que entrarem, por exemplo, amanhã, eu vou dar um tempo para vocês aí, por exemplo, hoje é dia 20,
E eu vou esperar umas 2 semanas, lá pelo dia 3, dia 4, eu vou começar a fazer as perguntinhas. Tá bom? Aí vocês tentarem conseguir um microfone, pelo menos. Tá bom? Então, aí eu peço para liberar o microfone e eu faço essa pergunta para a pessoa ao vivo, tá entendendo? E ela tem que responder. E eu vou ter a minha listinha de chamada aqui, eu falo, conta para essa pessoa. Deu para entender? Esses pontos contam nos 10 pontos ou são extras? Não, no 10 pontos. Não, doutor, vamos pôr ele de extra. Não. Não. Bom, alguém tem alguma pergunta aí sobre a aula? Eu sei que tem bastante. Não, achei muito boa a aula, muito compreensiva. O senhor encaminha essas perguntas como? O senhor me envia e eu envio? Eu vou passar para você. Aí... Próximo, a gente vai falar sobre otologia, tá? Exames do ouvido, ok? Todos os aparelhos. Tipo, característica, interrogatório e simbologia otorrínea. Tá ok. Tá bom? Bom. Bem-vindos novamente. Obrigado. Diante dessa notícia aí, dessas perguntinhas, não foi muito bem-vindo, não. Não, relaxa, minhas perguntinhas são de boas, tá? É tipo perguntinhas que eu vou te falar na semicirúrgica. Amanhã eu vou explicar para vocês como vai ser, tá bom? Tá ok. Pergunta pro pessoal do 9º semestre. Eles se deram bem e todos tiveram 10 pontos facilmente, né? De trabalho. E ajudaram eles para fazer as provas. Muitos mesmo. Bom? E deixa eu te perguntar uma coisa. Agora a gente tá online, tudo bem, né? Mas não tem nem previsão de volta, né? Porque essa aula sua começa agora à tarde, às 14h, né? Como? A aula de tarde começa às 14 horas. 14 horas. A aula de tarde, eu vou tentando trazer ela para 1h30 da tarde, tá bom? Isso que eu ia te pedir. Tá bom? Mas não autorizarem. Na hora que autorize, eu vou passar a aula para 1h30. Hoje ainda vai ser 2 horas da tarde, tá bom? Tá ok. Tá bom, então. Bom, um abraço para vocês. Obrigada, doutor. Tchau, tchau. Um abraço, até mais. Ô, doutor,